Eu vivo com HIV há 10 anos e contraí do meu companheiro e só descobri depois que ele faleceu. Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente lê o relato dos seguidores. Então, se você quer mandar o seu relato, a sua cartinha, a sua história, manda aí no meu e-mail ou na DM das minhas redes sociais. Vamos lá, te admiro muito. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que me acompanha aqui nas outras redes sociais e que me apoiam com isso daqui também, né? Que é muito importante, não só para quem vive com HIV, como também para quem não vive com HIV, para se manter informado. Só queria ter a coragem que você tem. RS, RS. Eu acho fofo quando vocês dizem isso, mas pensem bem. O fato de vocês me apoiarem aqui nas redes sociais, de uma certa forma vocês fazem parte disso, entende? Vou contar um pouco da minha história. Só não divulga o meu nome. Claro que não divulgarei. Se vocês quiserem mandar o relato de vocês, podem mandar e deixa ali. Ah, não fala meu nome, ou então fala meu nome porque eu quero que fale. Tá, beleza. Ela deixa aqui dizendo que é importante esse relato dela para alertar outras pessoas. Exatamente essa é a intenção de eu ter criado esse quadro, é isso, né? Compartilhar outras vivências, outras realidades, até mesmo para ajudar outras pessoas que estão aqui nesse canal. Então, bora lá. Cara, eu descobri que vivo com HIV há 10 anos atrás. Meu ex-companheiro que transmitiu para mim. Ele faleceu logo assim que eu descobri. Ou seja, ela descobriu que vivia com HIV depois que ele faleceu. Provavelmente ele contraiu o vírus HIV enquanto estavam relacionando com ela ou não. E aí ele não sabia que tinha e acabou transmitindo para ela. Quando ele acabou falecendo por decorrência do vírus HIV, ou seja, infecções oportunistas, aí sim foi que ela descobriu que ela também vivia com HIV, porque provavelmente depois que ele faleceu, os médicos entraram em contato com ela e falaram: olha, o seu companheiro tinha HIV, você tá ciente disso? Ela foi lá, fez o teste e acabou descobrindo que também tinha, né? Esse companheiro dela faleceu e ela começou a se relacionar com outras pessoas. Ela disse aqui no relato dela, né? Então, me relacionei depois com outras pessoas. Algumas sabiam e outras não. Sempre me preveni e sempre tomei a medicação e me mantive indetectável. Para quem não sabe, indetectável é quando a quantidade de vírus HIV está inferior a 40 cópias por ml de sangue e essa pessoa que vive com HIV se torna intransmissível, ou seja, não transmite o vírus HIV de forma nenhuma. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Ela disse que após o diagnóstico fez o seu tratamento certinho, sempre se manteve indetectável e quando tinha relações com outras pessoas, ela sempre se prevenia. E ela tá certíssima porque não existe só HIV, existem outras ISTs que a gente também tem que se prevenir, né? Não é porque tá indetectável que vai deixar de se prevenir. Mas vamos continuar lendo aqui a história dela. Casei, tive uma filha e o meu ex sabia. Ficou assustado no começo, mas depois aceitou de boa. Não deu certo a nossa relação, pois havia muita traição da parte dele. Ela disse que teve outro relacionamento, né? Teve uma filha e esse companheiro sabia, né, da condição dela vivendo com HIV. Porém, estava tendo muita traição no relacionamento e ela preferiu terminar ali aquele relacionamento, né? Conheci uma pessoa, resumindo a história. Tive a brilhante ideia de esconder que eu vivia com HIV. Ou seja, né? Após esse relacionamento do cara que traía ela terminou, conheceu outra pessoa, se deram bem, começaram a se relacionar, mas ela resolveu não contar pra ele que vivia com HIV, né? Provavelmente porque ela tava com medo, assustada, sei lá, né? Você sabe que quando você conta que vive com HIV, ou a pessoa vai agir normalmente de boa, ou a pessoa vai te bloquear, ou a pessoa vai ser babaca com você e vai sair espalhando seu diagnóstico pra todo mundo. Enfim, né? Pode acontecer N coisas, então a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Tanto preparado pra procurar os nossos direitos judicialmente, quanto preparado para o nosso psicológico, que é o que mais sai afetado, né? Mas vamos continuar lendo aqui a história dessa Kinga. Porque na minha cabeça eu estava indetectável, então não tinha risco de transmissão. Realmente, né? Você estando indetectável, tomando sua medicação certinho, fazendo acompanhamento, não tem nenhum risco de você transmitir para o seu companheiro. Não que você seja obrigado a contar para todo mundo que você vive com HIV, mas quando vai para um relacionamento onde você mora com a pessoa, onde você compartilha, divide tudo, é tão difícil você esconder que você vive com HIV, porque tem a sua medicação, tem a sua rotina ali de ir ao médico e tudo mais. Então eu fico pensando como que era a vida dessa pessoa, tendo que esconder algo diariamente, né? Então por isso que eu digo assim, que
Pra mim, desde aí, eu não vejo isso assim. Eu acho que seria mais fácil você ter um relacionamento com uma pessoa que sabe que você vive com HIV, até mesmo pra você não estar precisando se esconder o tempo inteiro, sabe? Deve ser tão triste e difícil passar por isso, né? E aqui ela disse que acabou engravidando desse rapaz, né? Ficou grávida e diz assim, né? Acabei engravidando e pensa como foi a tormenta na gravidez, porque eu já não aguentava mais esconder. Aquilo que eu comentei pra vocês, chegou um ponto que fica difícil pra você ficar escondendo de uma pessoa que você se relaciona ou que você convive junto, que você mora, que você é casado. Ficar escondendo a sua condição de saúde ali fica bem difícil porque é algo que você lidar todos os dias, né? Então fica bem difícil mesmo você esconder de alguém que mora com você, sabe? E é bem difícil assim, não só na questão de esconder, mas na questão psicológica dessa pessoa que vive com HIV, sabe? E ela fica ali pensando diariamente, como que vai ser quando eu falar? Quando eu falar, será que a pessoa vai continuar comigo? Será que ela vai ir embora? Será que ela vai ter uma reação boa, ruim? É muito complicado, sabe? Por isso que eu comentei assim, que eu, como Dejaí, eu não me viria entrando em um relacionamento sem que aquela pessoa soubesse que eu vivo com HIV, sabe? Eu acho que se eu sentir que o relacionamento vai fluir um pouco mais, aí eu já vou querer falar pra pessoa. Mas se for algo casual, um encontro, algo assim, eu nem me preocupo em dizer. Eu me previno, eu me mantenho indetectável e vida que segue. Até mesmo porque eu não sou obrigado a dizer a qualquer pessoa, né? Tá na lei e tudo bom. Continuando o relato aqui da moça, meu filho hoje está com 7 meses. Como não estava mais conseguindo guardar esse segredo e a nossa relação estava uma bosta, das brigas, desentendimentos. Então chegou o dia que eu resolvi contar. Amiga, você acabou contando em um momento que não estava nada bem, né? O relacionamento já não estava bem por outros fatores, e aí você resolveu contar do seu diagnóstico. O seu filho já tinha 7 meses, então quanto tempo havia que você estava se relacionando com esse rapaz já e ainda não tinha contado pra ele? Não que você seja obrigada a contar, certo? Judicialmente, se você está indetectável e se cuida, e assim você não tem essa obrigação de contar para o seu companheiro, né? Porém, é aquela coisa que eu comentei, né? Imagina o quanto não deve ser difícil você ficar quase um ano com alguém e tendo que esconder um diagnóstico que você tem que lidar diariamente, né? Por que tem que lidar diariamente? Porque diariamente você tem que tomar a medicação. Então, naquele momento que você vai tomar a medicação, acho que você para e pensa, eita, e aí, como é que vai ser quando eu contar pra essa pessoa ou não, né? Deve ter sido realmente bem difícil. Ela disse aqui que foi a pior decisão da vida dela e que ela se culpa até hoje. Mas, amiga, não bota essa culpa em você, tá? Aconteceu como deveria acontecer e deu no que deveria dar e tudo bem. O importante é que você está bem, o seu filho também está bem, você está fazendo o seu tratamento. Bota na sua cabeça, ninguém precisa de macho para sobreviver, tá? Nós precisamos apenas da gente mesmo e da nossa saúde. Então, se cuida e continua vivendo, tá? Então tá. Ela disse aqui que ele falou para ela que ela não teve confiança nele e que ela não deu a ele o direito de escolha e que ela deveria ter falado e deveria ter sido sincera. São tantas camadas, sabe? São tantas camadas que eu fiquei nervoso quando essa menina me mandou essa mensagem. Eu fiquei nervoso, né? Porque assim, ela estava em um relacionamento já há um tempo. Esse rapaz não sabia, né, que ela vivia com HIV, beleza. Mas quando ela contou, olha a reação que ele teve, né? Você deveria ter me dado o direito de escolha. Como assim, amigo, direito de escolha? Você escolhe ficar com alguém a partir do diagnóstico dela? Não faz sentido isso, sabe? Quando ela me contou isso, quando eu li essa parte, eu fiquei assim, nossa, sério isso? Porque, tipo assim, direito de escolha não faz sentido. Quando você vai ficar com alguém, assim, está na balada, você chega, vai beijar alguém que você achou interessante. Antes disso, você pergunta, e aí, você tem algum IST? Não faz sentido, né? Você vai lá, você fica com a pessoa e tudo bem, não se importa com o que ela tem e massa, beleza. Mas a partir do momento que a pessoa diz que vive com HIV, aí você diz que precisava saber antes, porque você tinha o direito de escolher se ficava com aquela pessoa ou não. Tá certo isso? Tá entendendo o ponto que eu tô querendo chegar com esse meu argumento? Porque não faz sentido. As pessoas até comentam nos meus vídeos: ai, mas ninguém é obrigado a correr esse risco. Que risco? Não existe risco. Parece que a maioria das pessoas pararam nos anos 80, quando ainda não tinham tratamento eficaz, né?
Mas hoje em dia tem um tratamento onde as pessoas ficam indetectáveis, onde o risco é quase zero de transmissão, é zero praticamente, né? Tem pessoas que têm relacionamentos de anos com alguém que não vive com HIV, que são relacionamentos soro diferentes, onde essa pessoa que não vive com HIV nunca contraiu do companheiro dela. E foram feitos três estudos, não foi um nem dois, foram três estudos, o Partners 1 e 2 e o outro lá que eu esqueci o nome agora. São três estudos onde analisaram diversos casais, onde um vivia com HIV e outro não, onde um sempre se manteve indetectável e eles não usavam prevenção e o vírus HIV nunca foi transmitido. Então, gente, tem pesquisa científica, tem respaldo científico, tem comprovação científica. Então, assim, tratar como se fosse uma pessoa que vive com HIV um risco pra você é uma coisa muito decadente, assim, fora do contexto do ano que a gente tá vivendo atualmente, né? Eu fico rindo porque eu acho muito engraçado mesmo. Continuando aqui a história da moça, né? Ela fala, enfim, não desejo pra ninguém. Pedi pra ele fazer o teste, né? Porque ele não só se relacionava comigo, mas sim com outras mulheres. Ou seja, ele também traía ela nesse relacionamento, mas ele foi colocar ali a responsabilidade só dela por ela viver com HIV. Mas Eu não ouvi o que eu ouvi? essas outras pessoas que ele ficava, será que ele se prevenia? Será que essas pessoas também tinham alguma IST? O problema é só a mulher dele ter HIV. Ai, me poupe, viu? Esses machos não tem vergonha na cara. Ai, amiga, dá um chute nesse cara e vai embora viver sua vida. Ele não quer fazer o teste. A gente já está separado faz um tempo. Eu fico pensando, será que se eu tivesse falado, talvez a gente estivesse junto? Ou talvez a gente não teria se envolvido, não teria causado tanto sofrimento pra mim. No fim das contas é isso, amiga. No fim das contas, a única coisa que aconteceu foi você sofrer. A pessoa falou que deveria ter o direito de escolha, sabe? Não existe essa questão de direito de escolha. Mas veja como é difícil pra nós que vivemos com HIV, né? Você entra em um relacionamento e aí você já começa aquele relacionamento pensando como que vai ser quando eu falar pra essa pessoa? Será que eu vou continuar com ela ou não? Eu conversei com essa pessoa por mensagem e ela me disse que gostava muito desse companheiro dela. Que ela gostava bastante dele, que ela tinha muito carinho por ele. Então, assim, eu imagino que ela ficava com medo de contar pra ele e ele fazer o que fez, né? Então, imagina quanto tempo que ela não passou pensando nisso, todos os dias, diariamente, ainda cuidando do filho dela que ela tinha junto com ele. Nossa, chocado, né? Deve ter sido, assim, uma situação muito difícil de lidar com isso. Hoje a gente continua morando junto, porque a casa é dele. Queria sair, mas ele não quer que eu saia por causa do nosso filho, que ele quer criar junto comigo, mas cada um no seu canto. Ai, amiga, sinceramente, com todo respeito, você quer ficar na casa dele? Porque assim, você diz aqui que ele não quer que você saia, mas você quer sair? Mona, você tem que seguir o seu coração também, né? Você disse que se machucou bastante com essa situação, mas você ainda vai continuar estando ao lado de uma pessoa que é supostamente sorofóbica só porque vocês têm um filho? Tem um grande número de mulheres que cuidam de seus filhos sozinhas, sem precisar de macho do lado, né? Eu sei que é muito difícil, eu não sou mulher, não tenho esse local de fala, mas eu acredito que o mais importante é a nossa saúde mental, né, amiga? E ainda mais como uma pessoa que vive com HIV, tendo que lidar com isso diariamente, estando morando com uma pessoa que não te aceita mais só pelo fato de você viver com HIV, mas você vai ter que continuar engolindo isso só porque você tem um filho. Mona, se oriente, né? Olha pra você mesma, se olha no espelho e pensa, eu mereço isso? Não, amor. Não, eu acho que você não merece. Pelo pouco que a gente conversou ali na DM, eu acho que você não merece isso. Essa situação deve ser muito chata e constrangedora. Você estar morando com alguém que você gosta e que essa pessoa deixou de se relacionar com você por causa do seu diagnóstico. Imagina você lembrar isso diariamente. Eu sentiria raiva todos os dias. Mas enfim, ela finaliza aqui a mensagem dizendo que está muito triste com essa situação, que está vivendo com ele porque ela ama ele, mas ele não quer voltar. Então, amiga, é aquilo que eu disse, né? Você gosta dele, você ainda tem um sentimento por ele.
Porém, ele não quer se relacionar com você porque você é uma pessoa que vive com HIV. Você se questionou, será que se eu tivesse falado antes, ele teria me aceitado? Será que se eu tivesse falado antes, a gente estaria junto? Será que eu tivesse falado antes, eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo agora? São muitos questionamentos que a gente não tem como ter essas respostas, mas a partir da reação que ele teve quando você contou, é provável que se você tivesse contado antes, vocês nem teriam se relacionado, né? Porque como ele disse pra você, que você não deu pra ele o direito de escolha. Ou seja, né? Deixa bem claro aí qual seria a escolha dele quando você contasse ali no início, no meio, não importa o momento que você contasse, ele iria querer se afastar de você. E ela me contou ainda lá no chat de conversa que ele queria a guarda do bebê. Então, por isso que ele não quer que ela saia de casa. Pois, se ela sair de casa, ele vai procurar judicialmente a guarda desse bebê. Então, assim, é bem complicado. Ele quer manter essa mulher na casa dele, né? Só porque tem um filho com ela, mas ele não quer ter mais relações com ela porque ela vive com HIV. É verdade. Isso tá bem claro que o único motivo dele não querer mais nada com ela é porque ela vive com HIV. Então, assim, eu estando nessa situação que você está, eu iria embora, já que é isso que você quer, porque, assim, eu acredito também que morando com ele vai ser muito difícil você esquecer do sentimento que você tem por ele também. Eu já teria esquecido porque ele foi super, assim, cuzão com você, né? Quando ele disse que você deveria ter contado antes pra ele ter escolhido e não sei o que, e parará e parará. Mas, engraçado que ele tinha relações com outras pessoas fora de casa, né? Será que ele se prevenia com essas pessoas? Será que essas pessoas tinham algum IST ou não? É muita hipocrisia, é muita falta de vergonha na cara, né? Mas assim, amiga, eu fiquei bem passado e tocado mesmo com o seu relato, sabe? Eu fiquei assim, fiquei lendo e pensando, nossa, como deve ser difícil essa situação que essa moça tá passando, né? Eu, quando contava pras pessoas que eu vivia com HIV, eu já ficava assim com um pouco de medo, mesmo eu falando abertamente nas redes sociais. Imagina você que não fala pra ninguém, que tem o seu diagnóstico ali guardado só pra você. Deve ter sido bem difícil mesmo. E esse seu relato, ele serviu muito aqui pra gente levar essa história aqui para outras pessoas, que vai servir de acolhimento, porque a maioria das mulheres que descobrem que vive com HIV na gestação, mais de 30% delas contraíram dos seus maridos, sabe? Como foi o seu caso, que você contraiu do seu companheiro, que provavelmente ele nem sabia que vivia com HIV, né? Porque ele acabou transmitindo para você e logo em seguida ele faleceu. Quando a pessoa acaba falecendo por decorrência do vírus HIV, é porque ela não fazia tratamento, né? Que daí o vírus desenvolve a síndrome AIDS, que deixa o sistema imunológico super fraco, que desenvolve infecções oportunistas e que acaba levando você a óbito, né? Que foi o que aconteceu com aquele companheiro dela que transmitiu o vírus para ela. Então, assim, são muitas camadas, são muitas coisas que faz a gente pensar que relacionamento não traz uma segurança para as ISTs também, né? Todas as pessoas que são casadas, que namoram, enfim, deveriam ter na rotina delas a testagem, né? Fazer testes, ou junto com seu companheiro, ou sozinho, ou incentivar o seu companheiro a fazer teste. Porém, assim, nessas relações hétero, cis, né? No caso deles serem um casal hétero, não é a primeira vez que eu recebo relato de homens que estão em relacionamentos héteros que se recusam a fazer teste para HIV, mas que continuam tendo relações extraconjugais. Piada velha. Vocês entendem a hipocrisia desses macho hétero escroto? Que não se previne, é casado, tem relações com outras pessoas que também não se previne, mas se recusa a fazer um teste para HIV ou para IST. E aí, quando acaba se relacionando com uma pessoa que vive com HIV, que é o caso dessa moça, não quer se relacionar com a pessoa só porque a pessoa vive com HIV. Ai, Monas. Então tá. Mas é engraçado o tamanho da hipocrisia e da desinformação, né? Porque uma pessoa que vive com HIV, até os médicos dizem que é mais seguro você ter relações com alguém que vive com HIV, que está indetectável, do que você ter relações com alguém que não se cuida, não faz teste, não se previne, enfim, não sabe de nada da saúde dela ali. E é isso, minha gente.
Espero que vocês tenham gostado desse relato aqui dessa moça. Eu fiquei muito tocado, a gente conversou bastante na DM, ela me contou outras coisas sobre esse relacionamento dela que me fez pensar, amiga, arruma suas coisas e vai embora daí dessa casa. Sei lá, procura alguém, algum parente, alguém que possa te acolher de início, até que você possa se restabelecer e morar no seu cantinho. Se ele quisesse criar o filho junto com você, ele não teria te rejeitado pelo simples fato de você viver com HIV, né? Mas assim, você não é obrigada a manter-se na casa dele só porque você tem um filho com ele, né? Ele vai continuar vendo o filho dele, né? Porque vocês vão ter ali uma guarda compartilhada, onde você vai passar um tempo com o bebê, ele vai passar um tempo com o bebê. Se ele queria viver uma vida de casal, velho, ele não precisava deixar de ficar com você porque você vive com HIV. Enfim, tô revoltado com isso. Nossa, bicho! E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu achei incrível. Muito obrigado por ter, né, tido essa coragem de escrever aqui pra mim, porque vocês também são pessoas corajosas e fortes, porque vocês passam por coisas que, tipo assim, vocês passam calados, vocês sofrem calados. Eu me exponho aqui na internet o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho um pouco, assim, eu boto pra fora isso, né? Mas outra coisa também, né? Vai fazer terapia, tá? Procure um psicólogo pra cuidar da sua saúde mental, porque eu imagino o quanto você esteja abalada com essa situação. Mas, enfim, quem quiser mandar mais relatos, mais cartinhas, podem mandar no meu e-mail ou na minha DM. Vai ser incrível poder compartilhar aqui com vocês e conversar, discutir um pouco sobre isso, né? Seria muito incrível. Se inscrevam aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam dessa história e o que vocês fariam se fosse com vocês, né? Porque se fosse eu já teria ido embora no primeiro momento. Arrumava minhas coisas e falava, olha, seu macho, fica aí, se você quiser um filho, procure outra pessoa e faça outro filho, porque comigo você não vai ter mais, você não vai ter essa história que você queria ter. Enfim. Ai, gente, é isso. Nossa, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. E de pena dessa moça. Eu espero que ela consiga seguir a vida dela e que não fique dependendo de uma pessoa que supostamente é sorofóbica, né? Que deixou bem claro que não quer mais se relacionar com ela por causa do vírus HIV. E é isso. Um cheiro e até o próximo vídeo.